Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast de política. Exatamente. E, portanto, dar aqui uma nota inicial em referente à Academia Política. A Academia Política começou, finalmente, dirão muitos, e, portanto, foi um gosto imenso. Aquilo que estava planeado ser apenas 1 hora, passou para 2 horas e 10. Pois é, portanto, obrigado a todos aqueles que estiveram em direto e aqueles que puderam ver em diferido. Espero que tenham gostado também da experiência e também que aproveitem os documentos que vão sendo lançados também nessa mesma drive que depois têm acesso. Se tu não tiveste a oportunidade de te inscrever agora, não te preocupes. Daqui a um tempo será aberta uma nova janela de tempo onde poderás inscrever-te e, portanto, entrares na Academia Política e reveres tudo aquilo que foi feito para trás. Portanto, as coisas ficam assim, desta forma. Ora, o que é que nós hoje vamos falar? Vamos falar de um tema que está a partir a sociedade e que está a trazer fantasmas do passado. Falo então nada mais nada menos do que estas questões de Marcelino da Mata, tenente-coronel, e do Mamadou Ba, que foi dirigente do Bloco, que foi assessor do Parlamento do Bloco e foi também que está neste momento como presidente da Associação SOS Racismo e faz parte dos grupos de trabalho contra o racismo, aquelas coisas todas que vocês já sabem que o Mamadou Ba está inserido. Ora, ontem ocorreu, portanto isto está a ser gravado no dia 17 de Fevereiro, ontem ocorreu um debate às 11 da noite na TV24. Procurem, acho que está interessante para percebermos também um pouco mais este debate, mas sobretudo para perceberem o quanto o manipular da história é complicado, é algo que pode e é perigoso, e portanto quando se fala em marxismo cultural não se fala de ânimo leve, e portanto aqueles que são mais à esquerda estão a revirar neste momento os olhos. Amigos, estudem Gramsci. Quando estudarem Gramsci vão perceber muita coisa. E enquanto não quiserem perceber isso e não estudarem e tudo mais, vão ser como aquelas meninas que eu vi no Twitter a dizerem que estavam a ter um date com o Che Guevara e que diziam beijinho a todos, não é? Portanto, com o X. Deixa-me só que eu te diga que o Che Guevara provavelmente dava-te um tiro na cabeça por dizeres isso. Portanto, alguém que era altamente contra os homossexuais, mas pronto, mas queres usar essa linguagem inclusiva e não uma linguagem não binária de que não existe nem homem nem mulher. Enfim, vale o que vale e, portanto, acho que as pessoas têm que estudar um pouco mais a fundo os ídolos que idolatram e perceber quem é que eles são. Portanto, Che Guevara está longe de ser o homem romântico fofinho que possam querer ter. Enfim, vale o que vale, já são as escolhas de cada um, mas acho importante deixar esta nota aqui referente a Che Guevara. Ora, aquilo que nós temos por parte de Fernando Rosas foi uma desilusão no início, porque, enquanto historiador, a pergunta da TV24 era Marcelino da Mata, herói ou vilão? E ele dizia o sentido da história e badabá. Agora, eu só pergunto o que é o sentido da história? É que eu nem na licenciatura nem no mestrado ouvi falar do sentido da história. Isto parece como se a história já estivesse escrita e, portanto, nós apenas estamos a correr aquilo que a história já está escrita. A história é feita de evoluções, progressos e regressos. Ponto. Regressões. Não há nada mais do que isto. E, portanto, não há uma história linear. Já se andou para a frente, já se andou passos para trás e vai ser sempre assim. Até ao fim dos dias. E, portanto, aquilo que eu, enquanto historiador, devia ter dito era: eu, enquanto historiador, tenho que dizer que em história não há nem heróis nem vilões. Enquanto político, porque Fernando Rosas é um político, acho isto ou acho aquilo. Portanto, no caso dele, um vilão. Portanto, segue as diretivas de Mamadou Ba. Ora, aquilo que nós tivemos depois por parte de Ribeiro Castro, e Ribeiro Castro para mim é uma pessoa extremamente lúcida, por isso é que eu gosto de o ter aqui no podcast e vou convidá-lo certamente mais vezes para vir cá, é que Ribeiro Castro não tem problema de dar os dois lados. E, portanto, não se fixa apenas num. Mas a questão é que esta problemática do Marcelino da Mata levantou problemas então à esquerda e à direita. E vamos por partes, e vamos começar pela parte da esquerda e vamos depois terminar com a parte da direita também. Da parte da esquerda, aquilo que nós temos é uma dualidade de critérios, a meu ver, porque dizem que Marcelino da Mata era guineense, não devia ser português, e portanto traiu a pátria dele. Quando o próprio Marcelino da Mata, em tempos, deu uma entrevista a dizer, porque tinham dito que ele tinha sido colonizado, como é que ele podia defender Portugal se ele tinha sido colonizado, e ele disse, não, eu não fui colonizado, quem foi colonizado foram os meus antepassados,
eu sou português, como outro qualquer. E a verdade é que nós temos muitos pivôs, muitos apresentadores de televisão, se vocês forem ver o local de nascimento deles, são de Angola, são de Moçambique, por exemplo. Portanto, para mim uma pessoa que nasceu no antigo império é tão português quanto eu. Ponto. Isso não há outras questões. Mas isto é um pouco de estranhar que agora queiram fazer um apuramento de qual é que é a verdadeira nacionalidade, quando o pessoal do Bloco de Esquerda diz sempre, não, isto a nacionalidade é para dar como se estivéssemos a dar amostras de um produto para a cara, não é? Eu acho que as coisas também não podem ser tanto assim. Eu acho que se alguém quer ser de uma determinada nacionalidade, tem que, primeiro de tudo, entender qual é essa cultura onde está a querer se inserir, porque é diferente da cultura portuguesa, da cultura francesa, da cultura italiana e da espanhola e da alemã, e inglesa, simples. E, portanto, no caso italiano, por exemplo, tem que se fazer um teste, e nesse teste tem que saber partes da Constituição. Portanto, saber as leis, saber os deveres, os direitos. Simples. Acho que é o básico. Se alguém quer ser de uma nacionalidade, não pode ser... Eu não posso agora acordar e dizer, olha, agora eu quero ser americano. Eu vou ser americano. Isto não é para ser assim. Mas é engraçado como tem alguém como o Mamadou Ba, que nasceu no Senegal e é português. Portanto, se ele quer ser português, por mim isso não tem problema nenhum. Agora, virem dizer que afinal o outro, o Marcelino da Mata, não é português, é guineense, isto já parece uma dualidade de critérios. E, portanto, aquilo que nós temos que ter aqui em mente, em visão, é algo tão simples quanto, na época era assim, as pessoas faziam parte do Império e, portanto, foi pedido que defendessem o Império. Ponto. Mas depois queremos tirar os brasões que estão na Praça do Império, em Belém, sem saber o que é que eles significam, mas se querem retirar também os brasões da Praça do Império, olhem bem para o Parlamento e vejam quais são os brasões que têm lá. Naquele arco onde está a Estátua da República, tem um arco. Vejam que brasões é que lá estão. Setúbal não está lá, por exemplo. E se querem saber porquê, é porque quando aqueles brasões foram lá colocados, Setúbal não existia. Simples. Ou seja, as coisas são feitas no seu tempo e no seu espaço. E, portanto, não é com nenhum saudosismo. Eu nunca vi manifestações, nem nunca vi ajuntamentos anuais ali para se resgatar o Império, etc, etc. Ponto. Portanto, as coisas podem continuar a existir. Os outros países têm museus do Império e tudo mais. E não vejo lá procissões políticas religiosas à conta disso. Mas pronto, aqui a esquerda em Portugal gosta de limitar o debate. É proibido proibir, mas eles proíbem, não é? Portanto, aquilo que nós temos ainda mais aqui a rever neste ponto é o oportunismo que isto é dado, porque Marcelino da Mata representa aquilo que o lusotropicalismo definia de melhor, no sentido de que não existe português nem primeira nem segunda, é português, tanto um português de Portugal como um português oriundo do Brasil, um português africano ou vindo da Ásia. Portanto, são teses que podem estar ultrapassadas, podem ter estado ao serviço de um determinado regime, mas são as que são, e portanto acho que sou muito partidário daquela ideia de que a língua portuguesa é a minha pátria, não é? Apesar de Fernando Pessoa não ser dos escritores que eu mais gosto, concordo com ele nessa parte, e portanto temos de ter a noção daquilo que é a Portugalidade, e temos de ter orgulho também na nossa história, apesar de alguns terem vergonha dela. Não consigo perceber porquê. Ora bem, aquilo que depois nós temos parte da direita é querer voltar atrás, aí que sim, querem voltar atrás com essas teses lusotropicalistas, querem voltar com o Império, querem voltar com o saudosismo, querem vir com as narrativas de Portugal não ser um país racista, de não haver racismo, de que antigamente é que era bom, vejam bem que Salazar integrava tudo e todos. É o que temos. E agora o pessoal da esquerda pode ter dito, mas isso eram teses de africanização do exército. Atualmente, não sei se alguém deu conta disto ou não, mas isto andou a circular pelas redes sociais, foi feito um despacho para que fossem trazidos para os quadros da polícia e do exército pessoal de outras raças e culturas, está assim expresso, e também de outros ambientes socioeconómicos. Quando a Constituição diz que nós não podemos discriminar ninguém pela raça, pelo credo ou pela sua condição. Portanto, esta questão de africanizar o exército, que era válido no Estado Novo, também está a ser válido nos dias de hoje. E estamos com um governo de esquerda.
Se isto fosse um governo do Passos, Ana Drago atirava-se ao ar e dizia, pois, a culpa é do Passos. Portanto, é isto que nós temos de ter noção. Nós não podemos olhar para uma pessoa, não podemos olhar para Marcelino da Mata e querer colocá-lo como um herói ou como um vilão. Foi quem foi, é quem é. As medalhas ninguém lhes tira. Depois essa foi outra questão também que... mas isto... O Fernando Rosa dizer que a questão do exército tinha encoberto o Marcelino da Mata e que o Marcelino da Mata tinha feito fuzilamentos sem tribunal e que era conhecido por matar pessoas e por fazer torturas, etc, etc. O homem foi torturado. Não é? Portanto, o Marcelino da Mata foi torturado também por pessoal militar. Portanto, não venham com essas tretas todas de que ele era isto ou aquilo. Eu não conheço ninguém do ultramar, não conheço ninguém de nenhuma guerra que tenha sido bonzinho. Tão simples quanto isto. Agora, vamos a Mamadou. Mamadou, para mim, está a mais na sociedade. No sentido de ele dá demasiado destaque para aquilo que ele realmente vale, para aquilo que são os seus reais contributos para a sociedade. É que nós, cada vez que olhamos e vemos o discurso de Mamadou, está sempre carregado de ódio. Mamadou é senegalês de origem e, portanto, quer ser português. Ou é português, não é? Portanto, Mamadou não percebe aquilo que são as lógicas portuguesas e, portanto, querem colocar uma outra realidade que não é uma realidade portuguesa, que é uma realidade francófona, e daí ele falar de Fanon. Mas é pena nunca o ter visto a explicar Fanon. Tenho pena. Talvez eu um dia fale disso na Academia Política. Se calhar no módulo das ideologias e evoluções. Vamos ter que falar disso. Mas é que Fanon é legítimo para a questão argelina. Não é válido para a questão angolana. E a Argélia foi muito pior do que Angola. Eu não gosto de fazer comparações nisto porque é sempre muito complicado de realmente aferirmos. Mas a realidade argelina é sempre muito, muito complicada. Muito pior de relações diplomáticas do que nós temos com Angola. Tão simples quanto isto. Foi um processo muito complicado. Houve muito sangue em Paris. Portanto, não foi em Alger, em Argel. Foi sim em Paris. Eu aqui, pronto, como também sou francófono, em francês dizemos Algérie e em Portugal dizemos Argélia, e portanto troco-me sempre com o L e com o R a nível do posicionamento na palavra. Portanto, Mamadou não faz falta a esta sociedade. Não estou a dizer para o deportarem, como vejo pedidos de alguns, porque isso não vamos ser isto. Mas que é alguém que não é válido, porque o seu propósito, que devia ser, era contribuir para um apaziguamento, para que, do estilo, ok, há racismo, e vamos combater o racismo, e vamos fazer que tipo de postas é que podemos fazer para diminuir e para acabar eventualmente um dia com o racismo. Continuo a dizer, o racismo para mim nunca irá desistir, nunca irá acabar, mas não seja pela forma de insulto. Eu acho que é impossível nós fazermos isso. Podemos fazer todo o tipo de comunicação para que se tenha um discurso menos racista, tudo mais, mas acabar realmente duvido muito, mais ou seja pelo fenómeno do ataque, do insulto fácil, o insulto gratuito, que muitas vezes se faz. Portanto, esta é o meu ponto de vista no que toca ao racismo. Mas Mamadou, lá está, tem sempre declarações infelizes, tem sempre declarações que só aumentam mais, e nós não podemos esquecermos de que o Black Power, os movimentos de Black Power não são muito melhores do que os movimentos de White Power, e a questão das associações de portugueses primeiro, e a Nova Ordem Social, e o ERCT, e o Chega, e tudo mais. Portanto, não vale a pena entrarmos por aí. Portanto, pessoas que só estão para fazer ruído, para manitar opiniões, para vir em fóruns online, dizer que temos que fazer o mesmo, de que temos que o racismo reverso não existe. Portanto, não é racismo um negro discriminar um branco. Por favor, tenhamos um debate sério, porque isto assim não vamos a lado nenhum. Portanto, aquilo que poderia ter sido uma comemoração digna de um homem como o Tenente Coronel Marcelino da Mata,
que teve muita gente no seu funeral. Aliás, vimos as imagens de muitos negros lá de boinas vermelhas. Portanto, ainda há pessoas que realmente têm bom senso e não se deixam colonizar, porque depois o Bloco de Esquerda é muito contra esta coisa do o colonialismo e tudo mais. Mas o Bloco de Esquerda faz um novo tipo de neocolonialismo, que é ter um discurso condescendente de dizer que és negro, tens de juntar-te à tua minoria. Portanto, tens que defender os teus direitos da minoria. A pessoa não tem que fazer isso. A pessoa pode definir muito bem aquilo que quiser. Há pessoas que são pobres e votam no PS, há pessoas que são pobres e votam no PSD, assim como também existem ricos que votam no PS, outros votam no PSD. É tão simples quanto isto. Aliás, basta nós vermos os tweets de dirigentes do Bloco de Esquerda que muitas vezes dizem que foram tweetados de um iPhone. Pois é. Portanto, é isto que nós temos de ter também em atenção, é que estes neocolonialismos políticos que se querem fazer, porque nos anos 70 e 80 falava-se do neocolonialismo económico, ou seja, os países, antigas metrópoles, continuavam a pôr taxas de juro altíssimas para as suas antigas colónias, para que eles ficassem sempre acorrentados. E, portanto, hoje em dia faz-se exatamente a mesma coisa no mundo político e, portanto, anda-se ali como capataz a indicar as minorias para onde é que elas têm que votar e quem é que são os bons e quem é que são os maus. Como eu costumo dizer, sempre, em política, não existem santos. Portanto, aqueles que se querem comportar como tal, um dia as asas ardem. Como arderam com o Diogo Faro, não é? Nunca se esqueçam que a revolução come sempre os seus filhos, não é? Portanto, o próprio Cronos comia os seus filhos e, portanto, há que ter a noção disso. E, portanto, se Marcelino da Mata é um herói ou se é um vilão, não me cabe a mim decidir. Acho que cada um deve ser livre de fazer a sua interpretação, desde que essa sua interpretação não defenda e não sirva para a justificação de regimes totalitários ou de ideologias totalitárias que muitas vezes nós vemos e que têm estado a ser propagadas dia após dia, tanto à esquerda como à direita, porque isto é muito giro nós falarmos dos relatórios que falam da radicalização da direita e muitas vezes esquecemos da radicalização da esquerda, que já está normalizada. Por lá está, tal como disse a professora Diana Soler quando falámos do Biden, o que é isso do normalizar? É que normalizar é a partir do momento em que se torna normal no Tribunal Constitucional. Portanto, se o Tribunal Constitucional valida, as coisas estão assim. Portanto, é isto. Caros ouvintes, não se deixem manipular. Tenham sempre a vossa ideia. A vossa ideia pode mudar, pode e deve mudar, portanto, tudo isso depende das nossas interações, tudo depende das nossas leituras, tudo depende do quanto de mente aberta nós somos ou não, para pensarmos realmente aquilo que nós queremos e aquilo que nós andamos cá a fazer. Portanto, ficamos assim neste episódio. Já há algum tempo que eu não vim aqui a episódio, portanto, achei importante voltar. E é isto. Espero que tenham gostado, espero que possam partilhar e dar as 5 estrelas na Apple Podcasts. E já sabem, encontramos no próximo episódio. Aqueles que estão na Academia Política, encontramos já no próximo sábado e podemos falar um bocadinho também sobre isto. E se quiserem falar no Discord, também podemos falar então no nosso grupo de Discord sobre este mesmo episódio. Portanto, obrigado. Como eu costumo dizer, e vocês sabem então, mais de cor. Até lá tenham boas conversas e já agora, boas aulas. Um abraço.